Meu nome é Michele, eu tenho 32 anos, eu sou de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, do Brasil. Em janeiro de 2020, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Essa jornada ela começou, na verdade, no meio de 2019, quando eu senti um carocinho embaixo do mamilo da mama esquerda. Naquele momento eu não investiguei, eu fui negligente, a gente acaba negando um pouco, né, as possibilidades da doença. E no final do ano eu decidi fazer um ultrassom e a gente detectou um nódulo de aproximadamente 3 centímetros. Naquele momento a minha médica também foi negligente, ela não pediu uma investigação mais profunda, a gente não fez uma biópsia, mas eu segui minha intuição, fui em outro médico, fui no mastologista, e esse mastologista pediu uma biópsia e em janeiro eu fui diagnosticada com câncer de mama. E aí começou, né, toda a trajetória que a gente tem, aquele quantidade inesgotável de exames que a gente faz. E início de fevereiro eu comecei definitivamente o meu tratamento. Comecei a quimioterapia primeiro, uma forma da gente reduzir o tumor. O nódulo que eu tive, a gente fala que o sobrenome dele é o triplo negativo, então eu tive um câncer de mama triplo negativo. O nódulo já tinha aumentado em janeiro, ele já estava com 3,5 centímetros. E eu comecei o tratamento então em fevereiro, no início de fevereiro. Eu fiz o protocolo tradicional de quimioterapia, foram 4 quimioterapias vermelhas, 12 quimioterapias brancas. E em julho eu terminei a quimioterapia, venci mais uma dessas etapas. E no final de julho eu fiz a cirurgia. A gente optou por fazer a mastectomia, então eu retirei toda a mama esquerda, a gente conseguiu conservar o mamilo e conservar a pele. Já fiz a reconstrução mamária na mesma cirurgia. E em setembro eu comecei a fazer uma quimioterapia oral, que é um complemento do tratamento para quando não tem uma resposta completa. Então depois da cirurgia a gente viu que sobrou um restinho de tumor ainda, sobrou 7 milímetros de tumor no tecido retirado da mama. E aí eu parti para essa quimioterapia oral e talvez eu comece agora uma radioterapia. A gente está conversando com a equipe médica para saber os próximos passos do tratamento. Na oncologia, a gente tem uma equipe multidisciplinar, é muito importante essa equipe com diversos médicos. Então, eu tenho acompanhamento com o oncologista, com a mastologista, são os dois os médicos mais próximos que eu acompanho. Mas também eu faço acompanhamento com o nutricionista para a gente controlar o peso. Eu emagreci durante o meu tratamento, então a gente está tentando recuperar um pouco do peso que eu perdi. Oftalmologista, porque a quimioterapia causa ressecamento nas mucosas, então meu olho está muito seco. O ginecologista também, para a gente continuar fazendo todos os controles e exames, né, de imagem. E outros médicos que passaram também nessa minha trajetória, como o geneticista, para saber se o câncer tinha um caráter hereditário também. Então é toda uma equipe multidisciplinar que ajuda a gente nessa nossa jornada. Como eu sou profissional de saúde, eu sou bióloga de formação, eu trabalho em um laboratório de medicina diagnóstica, eu já trabalhava com câncer. Então, na prática, a gente que já trabalha, a gente quer se manter o mais distante possível, né? E só tratando daquilo de forma profissional. Então, eu lembro perfeitamente, eu recebi o laudo por e-mail e fiquei parada assim no computador olhando aqueles nomes que eu já sabia o que significava. Mas, como a gente sempre tenta negar, né? Eu fui e pesquisei no Dr. Google lá o que significava aqueles termos que eu já sabia no fundo e passou um filme na minha cabeça, porque eu sei de muitas coisas do tratamento, eu sei de muitas estatísticas relacionadas àquele diagnóstico, mas no meu caso eu usei aquilo a meu favor. Então todas as informações que eu tinha que poderiam para algumas pessoas aterrorizar, eu usei aquilo para me acalmar. E num primeiro momento, obviamente, a gente nega, a gente chora. Às vezes a gente se pergunta como que será o desfecho dessa história, por saber, né, das dificuldades de um tratamento oncológico. Mas o câncer de mama, quando descoberto cedo, ele é altamente curável. Então isso tranquiliza um pouco.
E nesse início, que foram em 3 semanas, eu comecei do diagnóstico até o início do tratamento, durou 3 semanas. Foi um momento que eu fiquei meio aérea, eu fui seguindo conforme as recomendações dos médicos, sem parar muito tempo para conseguir pensar e tomar decisões mais racionais por conta própria. Então eu segui todas as recomendações que os médicos me passaram. E foi um momento muito de pensando mesmo, assim, um momento de muita reflexão de como que seria esse ano e enfrentando isso no meio de uma pandemia, que eu acho que é uma questão muito difícil, né? Muitas pessoas tiveram seu tratamento adiado por conta da pandemia, diversos diagnósticos, e felizmente eu consegui fazer todo o meu tratamento sem nenhuma interrupção, o que foi muito bom, mas foi um momento bem difícil, assim, receber um diagnóstico no momento que o mundo está enfrentando uma fase tão difícil. Não foi fácil, não. Quando a gente tem acesso à informação e a gente consegue usar a informação a nosso favor, a gente consegue ter tratamentos e questionar as equipes a respeito do nosso tratamento. Eu conheço algumas pacientes que não conhecem nem o tipo de câncer, o subtipo de câncer que ela tem, as opções de tratamento e os direitos que o paciente oncológico tem. Então, quando a gente consegue se informar e ter informação de qualidade, no meu caso eu tenho informações um pouco mais profundas do assunto, por realmente ser da área, a gente consegue lutar também pelos nossos direitos, ter tratamentos que são muito adequados e também conseguir uma visão um pouco mais ampla de tudo que a gente vai passar. Então eu acho que a informação sempre é um aliado de qualquer pessoa que estiver passando alguma doença, alguma dificuldade. Durante a quimioterapia venosa é muito comum as veias vão ficando um pouco mais finas e a gente começa a ter dificuldade de fazer aquele acesso venoso para utilizar mesmo o medicamento. No início é um pouco mais simples e durante as próprias sessões de quimioterapia, foram 16 sessões no total, eu comecei a ter um pouco de dificuldade de acesso. Então, às vezes, a enfermeira tinha que procurar uma veia, não conseguia, a veia estava muito fraca para bombear o sangue, e isso começou a trazer muita dor e muito desconforto. E o dia que foi mais difícil para mim foi uma vez que eles tiveram que me furar 3 vezes procurando veias e teve que fazer o acesso na mão, que é um acesso que acaba doendo muito, e foi uma sessão de quimioterapia muito difícil, porque com o acesso na mão eu senti arder o medicamento, a gente teve que fazer com que o medicamento corresse de uma forma mais lenta, então foi uma sessão que foi mais demorada e mais dolorida. E a partir desse momento, em conversa com o oncologista, ele me mostrou a possibilidade de colocar o catéter temporário, colocar o PICC, como uma forma de trazer alívio mesmo para o paciente. E naquele momento eu senti muito medo, eu fui relutante, ele falou que era muito tranquilo, que as chances de dar qualquer complicação, alguma infecção eram baixas, mas eu fiquei com muito medo. E chorei muito, pensei muito, fui procurar na internet sobre o catéter, quais eram as possíveis complicações, e o medo de infecção era um medo que me assombrava demais, porque a gente já com infecção já com a imunidade mais baixa, a gente tem muito medo de ter qualquer tipo de infecção no tratamento. Então foi uma decisão difícil, chorei demais, até que eu respirei e confiei no meu oncologista e em toda a equipe que seria uma opção mais confortável para o meu tratamento. E foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade. Quando eu fui lá, a equipe foi extremamente atenciosa. Durante o procedimento mesmo, eu estava nervosa, as meninas seguraram minha mão, me confortaram. Então toda a equipe também foi extremamente importante para eu sentir tranquilidade naquele momento. O procedimento quando a gente vai colocar o catéter, ele é muito tranquilo. A tecnologia mesmo dos equipamentos, ele é feito guiado por ultrassom, então isso auxilia a achar a veia adequada para a gente fazer a colocação do catéter. Então foi tudo muito tranquilo. O procedimento é bem simples, não precisa
ir no hospital para fazer, então a gente fez na própria clínica que eu faço meu tratamento. Então foi tudo muito mais simples do que eu pensava. E se eu soubesse que era tão simples assim, e eu teria até colocado antes, porque foi muito mais fácil terminar as minhas quimioterapias. Eu fiz 5 sessões com o catéter do que ter feito todas as quimioterapias e com algum sofrimento ali de procurar alguma veia. Então foi muito bom para o meu tratamento ter colocado o PICC. Depois que eu coloquei o PICC, eu vi diversas vantagens. A principal delas é não sofrer na hora de procurar alguma veia, de não ter aquele monte de furinhos mesmo, para ver qual veias teria o melhor acesso, que eu conseguiria realmente colocar aquele medicamento. Durante as quimioterapias eu costumava revezar de braço, então numa semana eu fazia a quimioterapia no braço direito e a outra semana no braço esquerdo, e nem sempre era possível fazer esse revezamento, então a gente já não conseguia pegar aquela mesma veia mais, a gente tinha que ir procurando outras veias. Isso acontece até hoje, tem algumas veias minhas que a gente já não consegue mais tirar sangue nessas veias, porque elas ficaram muito fininhas. E uma das melhores coisas também, colocando o PICC, foi que a quimioterapia pode ser um pouco mais rápida também, porque era muito mais simples, a equipe de enfermagem ela só faz a lavagem do catéter e já consegue colocar o medicamento, sem precisar fazer toda aquela preparação. O medicamento pode correr de uma forma mais rápida, então a gente não precisa fazer uma regulagem do medicamento. Antes do PICC eu já tinha que fazer ele bem fraquinho, porque eu já estava com alguns sintomas, principalmente o mardô. Eu sentia muita ardência assim quando o medicamento corria pelas veias, e com o PICC a gente não sente, então eu conseguia que a minha sessão de quimioterapia ela fosse mais curta. Então no final eu só tive vantagens com o PICC, foi muito mais cômodo e foi muito mais curto todas as próximas sessões que eu tive. A gente só tem que fazer um cuidado mesmo, uma limpeza, a gente precisa manter um curativo no braço para evitar molhar. Então é bem simples cuidar do PICC e todas as vantagens que ele trouxe para mim. Então foi muito, muito bom eu ter escolhido, colocar, e poderia ter colocado até antes mesmo. Com o PICC, ele facilitou muito a administração dos medicamentos, da quimioterapia, que vão fazer com que a gente mate as células do câncer. A gente sabe que o tratamento da oncologia, a gente tenta sempre usar tratamentos diferentes para levar ao mesmo resultado final, que é realmente eliminar o câncer e se curar dessa doença. Então a gente tem, por exemplo, a cirurgia para retirar o câncer, e a quimioterapia para matar as células do câncer mesmo. Então, com o PICC, a administração desses medicamentos, que a gente, paciente oncológico, chama como nossas gotinhas de cura, foi a forma mais fácil e mais confortável para mim de finalizar essa etapa, que é uma jornada bem difícil e bem duradoura, Já tem 1 ano que eu estou em tratamento, e foram 5 meses de quimioterapia, que teria sido muito mais confortável se eu tivesse colocado o PICC com mais antecedência. Eu trabalho num laboratório de medicina diagnóstica, então após o tratamento eu me afastei desse trabalho por não conseguir conciliar, É um tratamento muito pesado para a gente conseguir conciliar junto com o trabalho. Algumas pessoas acabam conseguindo, mas eu trabalhava presencialmente, então eu não teria condição de trabalhar simultaneamente ao tratamento. As minhas quimioterapias tinham um intervalo, as 4 primeiras de 15 dias e as 12 seguintes semanalmente, então era muito difícil fazer essa conciliação da profissão com o tratamento, sem contar todos os sintomas, que a gente pode vir a ter. Eu não tive muitos sintomas, mas o principal sintoma era a fadiga e enjoos. Então acaba que isso prejudica a gente a levar uma vida, principalmente profissional, mais normal. Eu me senti um pouco limitada de fazer atividade física, eu não era uma pessoa muito ativa,
mas eu acabei ficando um pouquinho mais sedentária e acaba que toda essa reviravolta que a gente tem, a nossa vida meio que vira de cabeça para baixo mesmo. Então eu ainda estou afastada do trabalho, não consigo, eu não voltei ainda a exercer a minha profissão, esperando o término do tratamento, e qualquer conforto, qualquer condição que a gente tem de melhorar a qualidade de vida durante o tratamento é muito importante para a gente. E o PICC traz essa qualidade de vida, né? Colocar o catéter que vai ajudar a gente durante a quimioterapia venosa traz qualidade de vida para o tratamento, traz conforto. Então, foi muito importante nesse quesito, assim, de trazer um pouco mais de paz e um pouco mais de alento, assim, durante o tratamento. Para as atividades do dia a dia, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o braço que o PICC foi colocado. A gente não pode levantar muito peso para o catéter não sair do lugar. Então, a gente tem que tomar principalmente esse cuidado com pesos e com atividades um pouco mais bruscas. Então, malhar ou carregar sacolas muito pesadas no braço que o PICC foi colocado não é recomendado. E a gente tem que ter cuidados durante o banho e em outras atividades que envolvem água, porque a gente não pode deixar que o PICC molhe para evitar qualquer infecção. Então, essas foram as principais limitações que o PICC traz assim, para o nosso dia a dia, mas já são limitações que a gente acaba já tendo mesmo durante o tratamento. Carregar peso, isso já é um pouco mais difícil, muitas vezes, devido à fadiga que o tratamento causa. E o cuidado do banho é um cuidado extra que a gente tem que ter com o catéter mesmo. Atualmente, eu encerrei a minha quimioterapia oral, que foi um tratamento complementar que a gente tem para o câncer de mama triplo negativo. E a gente está avaliando a possibilidade de fazer radioterapia agora. Então, durante toda a jornada, eu já estou na reta final do tratamento, que começou com a quimioterapia venosa, já passei pela cirurgia, uma quimioterapia oral e, se Deus quiser, em breve a gente finaliza aí mais essa etapa e passa para os controles médicos, porque a gente sabe que depois do tratamento a gente ainda permanece sendo uma paciente em observação, que a gente tem que acompanhar para evitar, né, que o câncer nos surpreenda e a gente tenha alguma recidiva, né, que o câncer volte. Então a gente fica em observação constante por alguns anos, 2, 3, 5 anos, até começar realmente a falar que a gente está curada, né? Para mim, eu já estou curada, eu falo isso desde o dia que eu fui diagnosticada com câncer. Mas a gente precisa fazer, né, na medicina a gente tem alguns cuidados, então os médicos usam mais a palavra cura, mas para quando a gente já tem esse monitoramento, todos os exames, e a gente vê que está tudo livre. E eu espero que isso aconteça em breve, se Deus quiser. Eu acho que falar sobre as possibilidades que os pacientes oncológicos têm de melhorar a nossa qualidade de vida durante o tratamento é a parte mais importante. Então, saber como que o PICC funciona, como que ele vai trazer essa qualidade de vida para a gente. E uma coisa que me trouxe muito medo era como era o procedimento de colocar o PICC. Então, quanto mais a gente tem essa informação, os funcionários, as pessoas da empresa, independente se estão diretamente ligados ao PICC ou não, eu acho que ajuda para nós pacientes, porque eu não conhecia essa possibilidade e eu não imaginava que existia um catéter que poderia ser temporário. Então, se eu já soubesse dessa possibilidade antes, eu poderia já ter tido mais qualidade de vida antes do meu tratamento. Então, falar sobre o PICC, entender sobre todo o processo mesmo do PICC, é muito importante para explicar para nós pacientes e nos tranquilizar. Então, eu fiquei um pouquinho apreensiva e se não fosse as meninas da enfermagem, o pessoal que colocou o PICC em mim, não teria sido tão legal. E eu fui muito acolhida por toda a equipe.
de na hora ter gente segurando a minha mão, segurando meu choro mesmo. Então foi muito, muito especial. E esse contato, essa humanização mesmo que a gente faz durante o tratamento oncológico de todas as empresas que trabalham com produtos da oncologia é uma parte fundamental. Então, quanto mais humanidade a gente tem, quanto mais carinho a gente tem para divulgar os produtos e acolher os pacientes, mais sucesso a gente vai ter nessa jornada, tanto a gente paciente, quanto as empresas que trabalham direto com a gente. Nossa, é uma Michelle completamente diferente, assim. Primeiro, como eu mesmo disse, assim, eu recomendo o PIC para outras pacientes hoje. A gente, depois que é diagnosticada com câncer, a gente acaba criando um grupo de apoio de pacientes, onde a gente compartilha as experiências, compartilha as vivências, e sempre que é possível e que eu vejo alguma paciente sofrendo com a quimioterapia, colocando acesso na mão, relatando alguma dor e alguma dificuldade que foi fazer aquela sessão, se eu tenho liberdade, eu conto essa minha experiência, explico a possibilidade de botar um catéter temporário, porque muita gente também tem medo, igual eu tive, de colocar qualquer tipo de catéter. Indico até mesmo a empresa mesmo que colocou o catéter via BD com a gente. Então, é muito legal assim, essa troca que a gente pode ter entre os pacientes. E hoje, depois de tudo que eu vivi, eu sei ainda mais a importância que a gente tem, eu como profissional de saúde e agora como paciente oncológico, de conscientizar, de educar e de mostrar a importância que tem desse contato próximo entre paciente, entre empresa, entre as empresas, os hospitais, as clínicas. Então, quanto mais a gente consegue divulgar as possibilidades de tratamento, de qualidade de vida para o paciente, melhor fica para todo mundo. Então é tudo mais simples e é tudo mais claro e tudo mais confortante mesmo para nós pacientes. Tem um exame pré que a gente costuma fazer só para conferir qual que é o risco de ter alguma trombose ou não, já que você vai colocar um catéter na veia. Mas os relatos do médico, do oncologista, de diversas pessoas que colocaram são sempre positivos. E para todos esses pacientes também foi muito mais simples e muito mais fácil ter colocado o PIC. O PIC, como ele é um catéter temporário, a gente acaba ficando com ele durante a quimioterapia venosa apenas. Então a gente coloca eu coloquei ele no próprio dia que eu ia fazer uma das sessões de quimioterapia. Então um procedimento bem mais simples, bem mais rápido do que colocação de catéteres permanentes. Então eu fiz logo antes da sessão, com toda a ajuda da equipe de enfermagem da clínica que eu trato. E eu permaneci com esse catéter até o último dia da minha quimioterapia venosa. Então, no próprio dia da quimioterapia, assim que todo o medicamento terminou de ser administrado, o pessoal já fez a retirada, uma retirada bem simples, no próprio box da minha quimioterapia. Então, eu não precisei passar por nenhum processo cirúrgico, como alguns catéteres, né? O catéter permanente, ele acaba necessitando de um processo cirúrgico. E esse é um processo muito mais simples, onde a retirada é ainda mais simples. Simplesmente tirar o curativo do PIC e puxar. Então, de uma forma bem simples assim. E sem sentir dor, sem sentir desconforto e muito, muito, muito mais tranquilo do que todo bicho-papão que a gente acaba pensando que né? Um procedimento invasivo, eu vou colocar um cano dentro da minha veia, o que isso pode impactar. E é muito mais tranquilo do que eu pensava. Eu fiz, se eu não me engano, 7 sessões de quimioterapia sem ele e 5 sessões com ele. A principal diferença foi o tempo mesmo da sessão. A administração do medicamento pode ser feita de uma forma mais rápida,
porque para mim os medicamentos que eu tomava me traziam um pouco de desconforto durante a administração. Então muitas vezes eu sentia arder o medicamento, e quando a gente tem algum desconforto, a gente tem que diminuir a velocidade que a gente administra esse medicamento. Então uma sessão de quimioterapia que podia durar às vezes 2 horas, ela pode chegar a durar 3 horas ou mais tempo, dependendo das reações que a gente consegue ter. A gente vai ter, né, com esse medicamento. E a vez que eu mais senti foi quando eu fiz na mão, porque não foi possível pegar uma outra veia minha. E que foi quando a gente optou por colocar o PICC. Então, um dos principais benefícios que eu vejo também, além de não sentir todo esse desconforto, é a sessão de quimioterapia ser muito mais rápida do que quando a gente não utiliza o catéter. Eu considero o PICC muito importante no meu tratamento. Como eu disse, eu poderia ter colocado ele antes se eu soubesse que seria tão tranquilo assim, porque me trouxe muito mesmo conforto, muita qualidade de vida no meu tratamento, com cuidados muito pequenos, né? Então, o custo-benefício de colocar o PICC, ele é muito grande, e eu espero que outros pacientes também possam ter essa oportunidade e vejam o benefício que é colocar esse catéter durante o tratamento, porque eu recomendo, e assina embaixo. Aqui as marquinhas, olha, nem dá pra ver mais.